Pronto. Então, hoje, 12 de abril de 2024, vamos dar início à nossa reunião do Trevo Sagrado com a prece habitual ao Criador. Por favor, faça a prece. Bem-vindo a todos. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensine-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicita no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, num caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar na tua grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos, dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche-nos, Senhor, de, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduz-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, a teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos desse tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força, de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Assim seja. Assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica, os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, nossos trabalhos estão abertos também no plano material. Vamos, então, agora fazer a nossa doação de energias
para as pessoas constantes da lista, as quais estamos incluindo hoje. Gravando? Ok. Meus irmãos, vocês podem perceber que eu não estou com a melhor voz do mundo, né? Certo? Esses dias andei tendo que tomar antibiótico, parece que a sinusite atacou um pouco, e as minhas cordas vocais começaram a sofrer um pouquinho pela tosse que me atacou. Então, vão desculpando se a voz de vez em quando apresentar alguma falha. Hoje seria um trabalho de um obreiro que já estava determinado, mas que teve problemas e que não pôde, então, vir fazer. O nosso irmão Francisco tentou ver com vários dos outros irmãos para ver se alguém tinha disponibilidade para fazer. Então, como não houve, para não deixar de ter esse trabalho, então eles me passaram aqui duas psicografias da irmã Márcia Bonfim, que eu vou escolher uma delas aqui para a gente fazer uma reflexão. Tá? Então, eu vou lendo os parágrafos e, simultaneamente, fazendo uma explicação. Bom? Bom assim? Então, essa psicografia foi 27 de março, agora 2024, 2 dias antes da Sexta-feira Santa, né? Então, ela naturalmente entrou com o mote da Páscoa. Quer dizer, ela não, a entidade, que é a Zamok. Então, ele diz assim: é com imensa gratidão e amor que reverenciamos ao Mestre Emmanuel, aquele que esclareceu as consciências sobre a nossa verdadeira origem. Esclareceu com seus atos e ensinamentos que Deus é o Pai nosso, ou seja, de todos os seres existentes. Esclareceu que somos almas que aperfeiçoam-se com as experiências, fruto das nossas decisões, escolhas, inclinações morais e intelectuais. Então, vejamos, com imensa gratidão que reverenciamos o Mestre Emmanuel, Jesus, o Cristo. Firme seu idioma falado. Estou falando, foi isso aqui, Trifão. Inglês, não tenho nada de inglês. Tá normal para a gente, Zé Ernesto. Pode continuar. Eu sei, mas está aqui na tela para salvar, eu vou cancelar. Então, ele diz que é com imensa gratidão e amor que reverenciamos ao nosso Mestre Emmanuel, que é o nome de batismo do nosso Mestre Jesus. Emmanuel é uma palavra que significa Deus é conosco, ou Deus está presente. Então, aquele que esclareceu as consciências sobre a nossa verdadeira origem. Então, ele falava, o nosso mestre Emmanuel, Jesus, o Cristo, ele sempre falava que eu e meu Pai somos um. Então, ele sempre revelava a sua origem divina e mostrava que todos nós também tínhamos essa mesma origem divina, que o Pai é o mesmo, que não existe diferença, que não existe com isso privilégios, que ele não foi um ser privilegiado, mas um ser que, pelo seu trabalho, pelas longas encarnações em que ele viveu, pelo aprendizado que ele fez, pelo trabalho imenso que ele realizou antes dessa última existência como Emmanuel, ele se credenciou para vir mostrar essa paternidade divina. E então ele sempre fazia questão de dizer: eu e o Pai somos um. Mas ele dizia também que todos nós e o Pai éramos um ou seríamos um. O que é que ele queria dizer com isso? Que, na realidade, toda a criação volta ao Criador. Tudo aquilo que é criado tende a te retornar ao Criador.
Quando saímos do Criador, saímos pela involução das energias do absoluto e voltamos a Deus pela reconstituição de nossa consciência nessas energias, até que chegamos em Deus e nos unificamos nele. Então, a nossa origem é em Deus e o nosso fim, a nossa finalidade, o nosso objetivo é nos reintegrarmos nesse mesmo Deus, nessa mesma energia pura, perfeita, absoluta que nos criou. Não é um ser humano, não é uma personalidade. Então, que a gente não pergunta quem é Deus, ou quem é no sentido de pessoal. Não, a gente entende que Deus é a energia absoluta, a energia inteligente, a energia totalmente purificada. Então, a verdadeira origem de que Jesus falava era essa: nós saímos de Deus pela involução das energias, as energias, à medida em que vão se distanciando do centro emissor, no caso Deus, a vibração, a frequência vibracional delas vai baixando, tanto que chega num limite em que não tem mais para onde baixar, e então as ondas consecutivas de energia acabam se solidificando num determinado ponto, que nós chamamos então de início da matéria. E que sempre acontece isso exatamente no reino mineral, que é o primeiro reino criado em qualquer planeta do universo, em qualquer situação. Então, essas vibrações da energia chegam a esse ponto em que não podem mais ultrapassar aquele nível e se condensam. Então, o que é matéria? Matéria é condensação de energia. Então, nós somos energia condensada que estamos trabalhando para nos descondensarmos, para que a nossa vibração, a nossa consciência possa estar cada vez mais próxima da consciência do Criador, do Absoluto. Então, por isso, o Pai e nós somos um. Apenas nós estamos no relativo e Ele está no absoluto, nos aguardando. Por isso que Jesus então dizia que todos nos reuniríamos em Deus. Então, ele esclareceu com seus atos e ensinamentos que Deus é o Pai de tudo, ou seja, é a origem de todos os seres existentes. Então, tudo que existe nos universos é tudo criação derivada das energias do movimento do absoluto, que é o grande criador. O absoluto ainda não é Deus, Deus é a vida desse absoluto. Então, esse conjunto de energias com frequências da mais alta vibração, elas depois vão se distanciando e, com isso, baixam a vibração até criarem a matéria. Diz ainda que ele esclareceu que nós somos almas que se aperfeiçoam com as experiências, frutos das nossas decisões, escolhas, inclinações morais e intelectuais. Então, aqui ele não está dizendo que a responsabilidade pelas nossas inclinações, nossas decisões, nossas escolhas, não é de Deus, mas sim ela é uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Nós somos almas imortais, habitando ou não o corpo físico, que é mortal, é temporário, mas nós somos almas que se aperfeiçoam através do corpo físico, quando nós estamos encarnados, e que acumulam as experiências quando estão desencarnados. Então, todas as experiências são frutos das nossas decisões, escolhas, inclinações morais e intelectuais. E aí se inclui toda a gama de escolhas que nós fazemos. Podemos fazer as escolhas do amor ou do ódio, da tolerância ou da intolerância, da razão ou da não razão,
Então, todas as decisões são nossas e nós respondemos por elas. Então, ele esclareceu essa responsabilidade que nós temos com a nossa própria existência. Então, ele nos colocou diante da responsabilidade de sermos gestores da nossa própria vida. E a nossa existência transcorrerá com sabedoria, com equilíbrio, com alegria, com felicidade, se nós utilizarmos bem, se tomarmos boas decisões, se as nossas escolhas forem perfeitas, se as nossas inclinações morais e intelectuais nos conduzam para o bem comum, para o amor, para a solidariedade, para a compreensão. Então, todos nós somos frutos dessas escolhas. É importante entender que essas escolhas dependem de uma coisa, de uma palavrinha que nós sempre fazemos questão de lembrar a todos os nossos alunos, a todas as pessoas que trabalham conosco no Trevo, que é a intenção. A intenção está por trás de todas as decisões e escolhas nossas. Então, se a nossa intenção é de construir, se a nossa intenção é de amar, é de ajudar o nosso próximo, se a nossa intenção é de ajudar todos aqueles que precisam, como fizemos ainda agora há pouco com a doação de energias, se a nossa intenção é construir o melhor para todos nós, então, se no meio do caminho a nossa intenção se for confrontada com alguma decisão equivocada, nós seremos julgados pela intenção e não pela decisão equivocada. Então, as nossas intenções é quem criam o vínculo com as leis naturais. Então, nós estaremos vinculados por aquilo que nós construímos, por aquilo que nós fazemos. Pensamentos bons, boas intenções constroem para nós felicidade, paz, alegria, tanto para esta existência como para as nossas existências futuras. Ódio, ciúme, inveja, ambição, essas intenções, elas criam para nós dor, sofrimento e angústia para esta encarnação e muitas vezes para mais de uma seguinte. Então, a intenção estará sempre no foco das nossas decisões. Então, nossas decisões e escolhas, elas dependem da intenção que nós colocamos naquilo que nós desejamos fazer. Então, cuidado sempre com as intenções, certo? Então, muitas vezes a nossa intenção é pura, mas acabamos fazendo alguma coisa de negativo. Então, vamos dizer, por exemplo, o nosso mestre usa esse exemplo. Você está junto a um amigo e vem uma pessoa estranha que vem louco e preparado para matar o seu amigo. E aí você toma a frente e mata esse agressor, ou imobiliza, ou deixa impotente ele. Então, vocês vão dizer, foi uma má atitude? Não. Qual foi a sua intenção? Que intenção você teve no gesto de travar o agressor, mesmo que isso tivesse de tirar a vida daquele agressor, desde que com isso uma vida de seu amigo, de um familiar, etc., fosse poupada? Então, isso é presidido, o julgamento é feito exatamente pela intenção. A intenção daquele amigo foi de proteger a vida do seu amigo. Então, essa intenção é uma intenção pura, é uma intenção que está correta, porque todos nós temos de resguardar os nossos semelhantes, não só os nossos familiares, mas qualquer outra pessoa, de pessoas que possam trazer mal para esses nossos irmãos, nossos amigos, nossos e parentes, etc. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tomou a frente e acabou matando o agressor, ele não teve tempo de fazer uma intenção negativa.
A intenção dele só foi de barrar aquela agressão que poderia resultar na morte do amigo. Então, perante as leis materiais, também isso é levado em conta, porque aí existe aquela figura jurídica da legítima defesa de terceiros. Você tem a legítima defesa de si próprio e tem a legítima defesa de terceiros. Então, se você vê que algum terceiro vai ser prejudicado e você toma a frente e acaba até levando, por exemplo, aquele agressor à morte, então, isso perante a justiça comum é também levado como um gesto de solidariedade humana, de defesa da vida daquele cidadão. Então, isso no direito material chama-se legítima defesa de terceiros. Então, vejam, a intenção é quem preside todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. Então, muito cuidado com as nossas intenções. Quando vocês desejarem fazer uma forma mental, quando desejarem realizar alguma coisa, preocupem sempre em ver se essa intenção não irá prejudicar a terceiros, se ela vai ser benéfica para todos ou se ela pode prejudicar alguns. Vamos dizer, você vai tomar uma decisão, essa decisão pode, por exemplo, prejudicar o meio ambiente, e esse prejuízo ao meio ambiente pode prejudicar uma população que vive naquela região. Então, é uma decisão, uma intenção que precisa ser reformada, que precisa ser contida para que se torne uma intenção que leve em conta todos os fatores envolvidos. Então, lembrem-se sempre disso. Quando tiverem de tomar uma deliberação nas suas vidas, verifiquem a intenção que vocês estão criando para a coisa, porque essa intenção é que será julgada quando nós formos realizar a ação, e então, se a lei do karma ou as leis da justiça divina vão verificar isso. Que intenção teve? Um outro exemplo, só para ficar mais claro, talvez, né? O médico vai operar um paciente. Qual é a intenção com que ele vai para o centro cirúrgico? Ele vai com a intenção de curar o paciente daquele problema que ele está sofrendo. Mas durante o intercurso da cirurgia pode haver uma intercorrência que não estava esperada e o paciente vir a óbito. Então, normalmente, os familiares, às vezes, culpam o cirurgião, dizendo que foi culpa, às vezes até processam, e muitas vezes até o profissional é levado até a ser condenado pela sua própria entidade base e ser impedido de exercitar a sua profissão. Mas, perante as leis divinas, o que se vai julgar é a intenção que ele tinha no momento de fazer a cirurgia. Então, se a intenção dele era curar, a intenção era mais pura, mais perfeita. Agora, houve um acidente de percurso e o paciente veio a um óbito, então, perante as leis divinas, não há nenhum problema para ser castigado, vamos dizer assim, para que tenha um efeito para o profissional. Mas na seara material, muitas vezes os familiares vão para as barras do tribunal, etc., e acabam, muitas vezes, prejudicando um profissional cuja intenção foi a mais pura e perfeita possível. Lembre-se sempre que uma cirurgia, todas as cirurgias, elas envolvem riscos, e, às vezes, riscos que não podem ser previstos antecipadamente. Muitas vezes, só quando você abre o paciente é que você vai ver problemas que você não tinha percebido. Às vezes, um câncer que está ali colocado, e todos nós sabemos que o câncer é silencioso. E aí, esse câncer é que vai levar o paciente à morte. Então, entendam isso. A intenção é a nossa pedra de toque. É por ela que nós vamos ser julgados, não só pela nossa consciência, mas também pela consciência suprema, que é a justiça divina. Então,
essa parte é bem interessante aqui na psicografia, para que a gente entenda, então, que Deus não está fiscalizando o trabalho de cada um, ele fiscaliza apenas, através das suas leis, as intenções que nós fazemos. Depois ele vem, ele, Jesus, como tantos outros, chegou ao grau de justo e perfeito, pois, consciente das leis universais, nos exemplificou como percebê-las, compreendê-las, vivenciá-las e, principalmente, que as mesmas são perfeitas, pois é o meio de manutenção da harmonia em todo o universo. São a manifestação da perfeição divina. Então, essa fala aqui sobre as leis é bastante interessante, porque quando a gente fala aí no trevo sagrado, nos cursos, etc., a gente sempre fala das leis divinas. O curso, o módulo 1, a gente trabalha exatamente com essas leis. A gente sempre diz para as pessoas que as leis são eternas e imutáveis, assim como o Criador, que as utiliza para reger todo o universo, todos os universos universais, todo esse infinito cosmos. Então, Deus terceirizou, vamos chamar assim, todas as ações através das leis. As leis são as gerenciadoras de tudo, porque já pensaram se apenas uma consciência ficasse responsável por, sei lá, 6 trilhões, nonilhões de consciências por todo o universo? Então, as leis, que são as mesmas em qualquer parte do universo, elas estão ali justas e perfeitas para tudo buscar, orientar, esclarecer e transformar. E essas leis, como ele diz aqui, ele diz logo de Jesus, ele, como tantos outros, chegou ao grau de justo e perfeito. E aqui vamos, então, entender esse justo e perfeito, porque isso diz respeito aos nomes Jesus e Cristo. Jesus e Cristo não eram nomes próprios, hoje são, né? Mas não eram nomes próprios. Eram apenas condições que o ser humano alcançava, condições de perfeição. Então, Jesus, ou Jesus, em português, quer dizer justo. Então, aquele que atingiu o patamar de agir com a justiça em tudo, em pensamentos, palavras, atos, atitudes. Então, ele é sempre justo. E como ele é justo, as leis universais estão com ele, porque as leis universais também são justas. E perfeito quer dizer o Cristo, o Christos em grego, ou Cristóforos no aramaico antigo e no grego, queria dizer perfeito. Então, Jesus é justo e Cristóforos, ou Christos, é perfeito. Então, todos os seres que alcançarem esse grau de encontrar-se em contato com a justiça e com a perfeição, eles serão Jesus Cristos. Então, todos um dia nós seremos também Jesus Cristo. Então, não era um nome, como eu dizia, mas sim um grau que nós todos podemos alcançar. Tanto que, como eu disse, a própria mensagem diz aqui, o mestre Emmanuel. Emmanuel era o nome do nosso irmão que recebeu os títulos de justo e de perfeito, com todo o merecimento, claro. Então, a maçonaria também utiliza essas duas palavras para designar os obreiros que atingiram esse equilíbrio de as suas atitudes serem justas e perfeitas. Então, ele diz, ele, como tantos outros, chegou ao grau de justo e perfeito, pois, consciente das leis universais, nos exemplificou como percebê-las, compreendê-las, vivenciá-las. Então, veja, quando ele fazia
as curas. Ou quando simplesmente a mulher tocou no manto dele, e então ele simplesmente, alguém me tocou. E a mulher, coitada, com medo, porque achava que ele ia recriminá-la, ele então disse: mulher, a tua fé te curou. Então ela estava doente, tocou no manto de Jesus e com isso ficou curada. Então ele percebeu o toque e quis então dizer a ela que o que curou ela não foi ele, mas foi realmente a fé com que ela fez isso. E ele fazia isso com quase todos, né? Todos que ele curava, ele sempre mostrava isso. Quem te curou foi tua fé. Quem te curou foi a tua persistência. E sempre dizia: cuidado, anda dentro da lei para que pior não te suceda. Porque muitas vezes você se curava e aí ia fazer bem pior do que fazia antes. Então, daqui a pouco, ele estava bem pior também do seu estado de saúde. Então, ele sempre advertia, né? Ele curava, mas advertia, porque se a pessoa não modificasse a sua maneira de ser, consequentemente, ele voltaria àquele estado inicial ou até pior. Então, ele nos exemplificou e disse como percebê-las e compreendê-las e vivenciá-las. Então, é o trabalho que se perdeu ao longo desses 2000 anos e que nós, aqui na Ordem, no Trevo Sagrado, procuramos fazer com que as pessoas tenham a chance de, mais uma vez, percebê-las, compreendê-las e vivenciá-las. Então, nós fazemos isso através, principalmente, do nosso curso de conscientização espiritual, o primeiro módulo, em que a base maior é o estudo das leis universais. E lembrando que todas elas gozam desse princípio da imutabilidade. Então, quando nós entendemos a forma como as leis agem, quando percebemos e compreendemos como é que elas utilizam-se da própria criatura para criar as condições que nós possamos estar justos e perfeitos com elas, então nós passamos a entender o funcionamento. Então, quando nós entendemos o funcionamento das leis divinas, nós começamos a mudar as nossas atitudes, as nossas vidas, a nossa maneira de proceder, passamos a ser mais compreensíveis, mais cuidadosos em relação à nossa alimentação, ao nosso trato do corpo, às nossas relações, enfim, nós passamos a buscar, então, entender o mecanismo das leis em tudo que nos cerca. E quando nós vivemos de acordo com as leis, estamos no caminho de nos tornarmos justos. Porque se nós compreendemos as leis e agimos por elas, nós chegaremos ao patamar de justos. Porque o justo sempre faz tudo dentro da lei. E depois, se continuarmos assim, chegaremos a perfeito, né? Chegaremos a ser Cristos, né? Ou almas perfeitas. E depois ele diz que as mesmas, elas são o meio da manutenção da harmonia em todo o universo. São a manifestação da perfeição divina. Então, veja, o meio de manutenção da harmonia em todo o universo. Então, mostrando que em toda a parte do universo, onde quer em que galáxia nós estejamos, em que constelação, em que planeta do universo nós estejamos, as leis estão ali atuando da mesmíssima forma. E elas, então, fazem a manutenção dessa harmonia em todo o universo. Quem é que desarmoniza essa harmonia? Somos nós, com as nossas atitudes. Quando nós contrariamos as leis, nós criamos uma necessidade de um reequilíbrio. Então, quando cometemos a causa, a necessidade de passar pelo efeito vem junto. Porque quando passamos pelo efeito, nós então percebemos os dois lados da questão. Aí temos a causa e temos o efeito. E com isso, então, nós temos a experiência. E com essa experiência,
nós, quando formos repetir o mesmo tipo de erro, a nossa consciência ligará o alarme, dizendo: espera aí, você já passou por isso, quer passar de novo? E quando passa de novo, você sabe que na penalização das leis materiais, a reincidência é mais pesada, né? Sempre há um terço a mais na pena, ou um quarto a mais na pena. Então, nas leis divinas, não existe isso de botar mais tempo na pena, mas existe o arrependimento e o remorso de ter já compreendido e, por teimosia, ter feito novamente o mesmo erro. Então, nós sofreremos ainda, além do efeito, o remorso e o arrependimento. Depois ele diz: o mestre Emmanuel não veio mostrar-se para nós, não veio mostrar-se, quer dizer, ele não veio se exibir, ele não veio com a pretensão de mostrar que ele era o grande, que ele era o maior, que não tinha ninguém acima dele, só Deus. Não, não foi nada disso. Ele veio personificar a vontade de Deus. Então ele agia e dizia: não sou eu quem faço, mas é Deus que faz através de mim. Então ele não veio para se exibir, ele veio para nos auxiliar a compreender que a vontade real do universo é a vontade divina e que as nossas pequenas vontades precisam cada vez mais se aproximar da vontade suprema. E como é que nós fazemos isso? Exatamente conhecendo as leis e nos dirigindo por elas. Então, é essa maneira que ele veio personalizar essa vontade de Deus, que manifesta nas suas leis, que são imutáveis e se fazem presentes em todos os mundos e em todas as faixas vibratórias. A seguir, ele diz: Jesus, o Cristo, trouxe a compreensão de que, enquanto seres espirituais, somos imortais. Porém, enquanto seres humanos, somos mortais e mutantes, agindo de acordo com os períodos temporais, as culturas e as leis materiais. Então, ele mostrou de que nós vivíamos repetindo os mesmos erros de civilizações anteriores, vivíamos repetindo os mesmos erros de seguir os mesmos deuses, entre aspas, de seguir os mesmos princípios religiosos, sem analisar, sem verificar se eram reais ou não, simplesmente nós aderíamos, entregávamos na mão dos sacerdotes as nossas vidas. Então, ele veio para mostrar isso, que nós somos seres espirituais imortais, mas que quando estamos como seres humanos, quando estamos na trindade, espírito, alma e corpo físico, nós somos seres mortais e mutantes. Mutantes por quê? Porque nós estamos mudando todo instante. Mudamos de via, mudamos de pensamento, mudamos de atitude. Então, nós estamos mudando sempre. Somos mutantes por natureza, como corpos materiais. Mas, como almas, nós somos seres imortais, agindo de acordo com períodos temporais, as culturas e as leis materiais. Então, mostrando que nós somos o produto do meio. Nós agimos e interagimos de acordo com as circunstâncias do meio onde nós nascemos e vivemos. Então, o mundo de hoje, com toda essa capacidade de comunicação instantânea, virou uma só aldeia, né? Nós hoje, então, somos influenciados diretamente por todos os povos. Então, nós recebemos cargas de informação de todos os povos, de todo lado do mundo, de todas as partes do mundo. Então, antigamente, a gente vivia mais os nossos guetos, né? Vivia, não tinha para se deslocar, o deslocamento era difícil, para chegar uma carta era 3 meses, depois um telegrama que tinha de vir, que demorava também um pouquinho, e lá vai. Então, hoje não, nós temos a comunicação instantânea.
Aconteceu um acidente agora lá no Japão, nós já estamos vendo aqui na televisão com um delay de alguns minutos, mas nós estamos acompanhando. Então, nós somos o fruto dessas culturas que estão acontecendo nos períodos temporais que nós estamos vivendo. Então, nós somos também a soma das experiências que nós vivemos em cada cultura, em cada uma de nossas existências. Então, eu vivi na França, eu trago as influências da forma de viver francesa. Eu nasci na Itália, eu vou trazer as formas de viver dos italianos. Nasci na Turquia, no Japão, no Azerbaijão, eu vou trazer aquela forma de lidar com a cultura que aquelas criaturas tinham. Então, hoje eu sou o resultado de todas essas vidas que eu vivi, de todos esses ambientes humanos onde eu partilhei, e sou, então, o resultado, a soma de tudo isso. Só que a diferença é que nós podemos ser conscientes e começar a deletar aquilo que não é útil e utilizar aquilo que nos engrandece, aquilo que nos levanta, aquilo que nos leva para o cumprimento das leis. Então, hoje nós temos bem mais bagagem. No tempo do Cristo, são 2000 anos apenas, mas vocês sabem que a cultura era totalmente diferente. Quem é que tinha acesso à escola? Raros, só a parte, os sacerdotes, os reis, as famílias reais, etc. O povo mesmo não tinha acesso nenhum à cultura, muito pouco. Então, esse conhecimento cultural ele é recente, pelo menos de 500 anos para cá, com a invenção da imprensa, com o Gutenberg, é que a gente passou a ter livros para manusear e para começar, então, a mergulhar em outras experiências, em outras culturas. Então, nós vivemos de acordo com esses períodos e com essas culturas que nós vivemos e com as leis materiais que vigiam nessas culturas. Então, hoje, nós vivemos democracias, nós conseguimos realizar essas democracias pelas nossas experiências que nós vivemos no despotismo, nas ditaduras, etc. Então, nós começamos a lutar contra isso e hoje nós conseguimos, então, procurar um regime político que seja o mais favorável para a nossa existência. A sua passagem sobre a Terra iluminou o nosso planeta para sempre. Mudou a frequência de todos os planos evolutivos. Não somente o ser hominal foi contemplado, não só o plano material foi contemplado. Então, ele derramou ele derramou por amor da divindade que existe em cada um de nós, o nosso mestre derramou o amor da divindade que existe em cada um de nós. Veio dizer que nossa origem e hereditariedade é divina, nos alertando para não nos deixarmos levar pelas tentações da imortalidade. Aqui eu acredito que ela aí foi provavelmente um erro da transcrição. Deve ser pelas tentações da mortalidade, que é a vida no corpo físico, né? Ao tempo em que nos agracia com ensinamentos que vivificam em nós o ser divino que somos, todos nós. Estamos quase aí, passamos um pouquinho, não foi, Trevão? Então, só para terminar, façamos nesse. Bom, aqui ele, como foi dia 27, foi na quarta-feira, que antecedeu a Sexta-feira Santa, então ele faz aqui um link. Façamos nesses dias santos a reflexão sobre os nossos calvários e ressurreições. Quantas vezes nós fomos ao Calvário das vidas? Quantas vezes nós fomos crucificados? Quantas vezes em nossas muitas vidas nós tivemos de ressurgir? Então, é isso que ele nos diz aqui, que a Semana Santa nos deve, o exemplo de Jesus nos deve lembrar que nós também já passamos pelos calvários das dores, dos sofrimentos, das angústias, e que também ressurgimos para novas vidas e para novas vitórias. Avaliando nossos comportamentos, pensamentos,
vozes, perdas, ganhos reais. Que a Páscoa se faça em nosso interior. Permita-se conhecer o Cristo ressuscitado que há dentro de você. Abraços fraternais, irmãos Zamok. Então, essa foi a psicografia que eu escolhi para suprir esse ato de hoje. Não tinha, o palestrante não pôde fazer a palestra, então, por isso, nós fizemos, então, esse trabalho que esperamos que possa ter trazido alguma luz, primeiro, sobre o fato da vida de Jesus e depois sobre a nossa própria vida, sobre os nossos próprios calvários e as nossas ressuscitações. Paz profunda para todos. Muito obrigado. Grifão, você fecha aí ou quer que eu leia? Pode fazer, Ernesto. Então, vamos fechar essa parte do trabalho e, em seguida, a gente abre a palavra para perguntas. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, dizendo assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual e astral desta loja, e a nossos guias, protetores e trabalhadores da assistência que nos concederam. E até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente reunidos, se assim Deus o permitir.